Agora a nossa questão 2, né? Fazer uns gráficozinho, né? Onde corta o eixo X e onde corta o eixo Y. Lembra? Né? Estou dizendo isso pela bilionésima vez. Estamos começando com os exemplos mais simples, onde sempre tudo vai ficar muito bonitinho, né? Sempre vai cortar o eixo X em dois pontos distintos e sempre vai cortar o eixo X e também sempre vai cortar o eixo Y. Então, só com essas duas perguntas, onde corta o eixo X e onde corta o eixo Y, a gente já consegue ter uma boa noção do gráfico. Mas nós precisamos de mais do que isso, tá bom? Para poder ficar sólido em parábola, a gente ainda precisa da forma fatorada, que é assunto da semana que vem. Precisamos ainda do estudo do discriminante, do vértice, que é o coração da parábola, né? Que a gente ainda não viu. Aqui a gente está só se ambientando. Então agora eu te dei umas funçõezinhas, então está aqui y igual a x ao quadrado menos 8x menos 20. Então vamos construir o gráfico dessa menininha. Então a gente pega aqui um plano cartesiano e a gente se faz essas perguntas, né? Onde corta o eixo x e onde corta o eixo y. Onde corta o eixo y é muito fácil, é no menos 20, né? Que é o termo independente, que é quando o x é igual a zero, né? Onde corta o eixo x é quando o y é igual a zero. Então, é as raízes, a gente tem que descobrir as raízes dessa parábola aqui. Então, claro, a gente sempre tenta calcular essas raízes por soma e produto. Veja que a soma é 8 e o produto é menos 20. Né? O produto é menos 20. Então, a gente sempre começa raciocinando pelo produto. 1, 20. 2, 10. 3, não tem como. 4, 5, né? 4, 5. Produto negativo, isso é uma subtração, né? Qual desses números a subtração vai dar 8? Tem que ser menos 2 e 10, né? Menos 2 e 10. Ou 10. Ou a gente fala ou as raízes, né? Vale menos 2 ou 10, porque qualquer um serve. Quando a gente fala i, dá a impressão que tem que ser os dois juntos, né? Não tem como jogar menos 2 e 10 junto na função. Então significa que esse gráfico tem concavidade para cima e as raízes dele estão assim. Uma no menos 2 e outra no 10, né? E claro, como o 10 está muito mais para a direita, o gráfico está mais para o lado direito também, né? E aqui onde corta o eixo y é no menos 20, que é exatamente o termo independente, tá bom? Então essa daí é a nossa letra A. Vamos para a letra B de bola. Letra B de bola, y é igual a menos x ao quadrado mais 7x mais 8. Então aqui a soma dessas raízes vai dar menos 7 sobre menos 1, né? Então vai dar 7 e o produto menos 8. Né? Então significa que 1 com 8, 2 com 4... 2 com 4, só isso, né? 3 não tem mais como. E aí, qual desses, como o produto é negativo, né? Qual que é a subtração vai dar 7? Menos 1 ou 8. Menos 1 ou 8, então já descobri aqui as raízes, né? Se eu somar vai dar 7, se eu multiplicar vai dar menos 8. Então, bota aqui um planozinho cartesiano. Veja que agora essa parábola tem concavidade para baixo. Então, ela parece muito com o gráfico daquela outra ali que a gente fez, né? Só que agora a concavidade está para baixo. E não está batendo nos mesmos valores, né? Aqui é menos 1, aqui é 8, aqui é 8 também, né? Coincidentemente, porque uma raiz é 8 e o termo independente também é 8, então acabou sendo o mesmo valor, só que em locais diferentes, né? Então essa daí seria a nossa parabolinha da letra B de bola. E agora a letra C de casa, y é igual a x ao quadrado menos x menos 0,75. 0,75, né, é o mesmo que 3 quartos. Vamos deixar 3 quartos? Parece ser uma ideia melhor. Eu vi ali o 0,75 e eu até me assustei. 3 quartos. Aqui também foi só uma coincidência, né, que eu fui pegando questões aleatórias só para você poder treinar. Não sei se tu percebeu, mas todos os produtos dando negativo, né? Todos os produtos dando negativo. Mas como eu disse, ao longo das questões, né? Quando você for fazer mais e mais, né, as coisas da lista que vem, vão ter exemplos, claro, que o produto não é negativo. Não precisa sempre ser negativo não, tá?
Então aqui é a mesma brincadeira. Então veja que como esse produto vai dar uma coisa fracionária, o produto das raízes é uma coisa com fração, isso já me indica que esses números não vão ser inteiros, né? Porque se fosse dois números inteiros, o produto não ia dar uma fração, né? 3/4. Então, essa letra C não parece uma boa ideia tentar fazer por soma e produto. Porque a gente não vai acertar por soma e produto, vai ficar difícil, né? Aí aqui é melhor fazer o delta mesmo, o Bhaskara, né? Então, o nosso delta é igual a b ao quadrado, que vai ser 1, né? Que é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que é menos 3/4, né? Então veja porque que é bem melhor deixar 3/4, né? Até ajuda na simplificação. Então fica 1 mais 3, que vai dar 4. Né? Esse aqui é o nosso discriminante. Então significa que as nossas raízes vão ser menos b, ou seja, 1 mais ou menos a raiz de 4, raiz quadrada de 4, né? Dividido por 2 vezes 1. Portanto, isso será 1 mais ou menos 2 dividido por 2. Então eu tenho duas possibilidades de raízes. Uma quando eu usar mais, 1 mais 2 vai dar 3. Então, uma delas é 3 sobre 2. E a outra delas é quando eu usar menos. 1 menos 2 vai dar menos 1, dividido por 2, então fica menos meio. Então, descobri aí quem são as minhas raízes. Vamos botar aqui o nosso plano cartesiano, né? Ele vai ficar menorzinho aqui. E agora a gente desenha nossa parábola. Então ela tem concavidade para cima, né? Concavidade para cima, porque aqui é positivo. E as raízes, uma delas é menos meio. A outra das raízes é 3 sobre 2, que é a positiva, né? E aqui onde corta o eixo y é no menos 3/4. Né? No menos 3/4, que é exatamente o termo independente. Ok? Então, tentei variar um pouco, né? Eu variei mais nos valores das raízes, mas veja que todos os exemplos eram uma negativa, uma positiva, uma negativa, uma positiva, mas isso não precisa ser assim, né? Existe de todos os jeitos, duas negativas, duas positivas, mas isso aqui foi só para a gente treinar. Então vamos agora que eu imagino que a partir da 2 já comece a ficar com uma cara mais de vestibular as coisas. Então vamos para a nossa questão 3.